Bom, a gente vai então dar continuidade à análise desse tema que é de suma relevância, que versa sobre as entidades da administração pública direta e indireta. Sobre o tema, nós falamos já sobre centralização, que consiste no exercício da atividade executada pela administração direta, ou seja, pelos denominados entes federativos. Então, quando a própria União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios exercem atividade por meio de seus órgãos públicos, eles agem diretamente. Portanto, se fala em atividade centralizada ou administração direta. Porém, quando o gestor entende que há necessidade, ou seria em prol de uma melhor organização administrativa, criar uma pessoa jurídica para o exercício de uma atividade, ele pode fazê-lo através da descentralização. O que é descentralização? O Estado ele cria uma pessoa jurídica para o exercício de uma atividade que lhe competia, contudo, ele não age diretamente, mas indiretamente. Assim, falamos em atividade descentralizada. Quanto às entidades da administração pública direta, nós já estudamos todas as suas características. Vê se isso que eu estou fazendo aparece aí para vocês. Essa canetinha aí aparece? Autarquias, fundações públicas, agências reguladoras, que são espécies de fundações públicas, espécies de autarquias, associações públicas e já falamos também das agências executivas. Todas essas pessoas jurídicas aqui, elas possuem personalidade jurídica de direito público. Lembrando sempre que as agências executivas, na verdade, não configuram uma nova pessoa jurídica da administração pública indireta, mas uma qualificação ou uma especialização que é concedida a uma autarquia, a uma fundação pública ou a um órgão público. E aí a gente vai começar a analisar, então, as empresas públicas, as chamadas empresas estatais, que são as empresas públicas e a sociedade da economia mista, e, posteriormente, as fundações governamentais, entre outras entidades aqui, fundações de apoio, as subsidiárias e controladas das empresas públicas e da sociedade de economia mista, e, por fim, vamos falar das chamadas entidades que atuam ao lado do Estado, que não integram a administração pública, contudo, são objeto de estudo e caem nos concursos que vocês vão fazer. Não é isso, Olímpio? Beleza? Seu Olímpio não vai fazer concurso, nem vai fazer OAB. Então, vida que segue. Vamos lá. Aí deixa eu pular, então, já falamos de todas essas entidades aqui, só fiz aquele quadrinho para que a gente pudesse se lembrar, e vamos adentrar agora no estudo das denominadas empresas estatais. O que são essas empresas estatais, do que vivem, do que se alimentam, né? Sexta-feira no Globo Repórter. Aí, crianças, primeira coisa que a gente tem que saber, que as denominadas empresas estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado e que integram a administração pública indireta. Então, quais são essas denominadas empresas estatais? As empresas estatais são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar as características que se aplicam tanto às empresas públicas quanto à sociedade de economia mista, portanto, características comuns, e depois nós vamos falar do que as diferencia. Primeira observação importante, todas elas integram a administração pública indireta, ok? Beleza? Tranquilo? Eu não consigo ver o bate-papo de vocês por alguma razão aqui. Qualquer coisa, vocês liguem o microfone aí e se manifestem, tá beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos lá então, crianças. Vamos começar a análise das características comuns das denominadas empresas estatais. Quais são as empresas estatais? Boa, sociedade de economia mista e empresas públicas. Veja, primeira característica,
se submetem a controle pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Gente, quando a gente está falando de empresa pública, sociedade de economia mista, a gente vai falar para vocês que as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas podem ser criadas tanto para prestar serviços públicos, quanto para exercer atividade econômica. E aí, galera, independentemente do que elas vão exercer, prestar serviço público ou exercer atividade econômica, elas integram uma administração pública. Ora, se integram a administração pública, a gente está falando que elas estão sujeitas a controle pelos tribunais de contas, pelo Poder Legislativo, cujas funções típicas são legislar e fiscalizar o Executivo, e o Poder Judiciário também, se provocado, claro, pelo princípio da inércia da jurisdição, né? Se provocado, ele poderá... Pois não, pode falar. Quer falar? Ninguém? Pode seguir, adelante, chicos. Então, vamos lá. Então, olha só, como integram a administração pública, como elas integram a administração pública, estamos falando de administração pública, elas se sujeitam a controle pelos tribunais de contas que fiscalizam suas contas, pelo Poder Legislativo no exercício da sua função típica de fiscalizar o Executivo, e pelo Poder Judiciário, também no exercício da sua função típica de dirimir conflitos. Beleza? Então, primeira característica, se submetem a controle ou fiscalização pelos tribunais de contas, poderes legislativo e executivo. Vejam bem, importante, a segunda característica versa sobre o fato de que as empresas públicas e sociedades de economia mista, para contratar, elas devem realizar prévia licitação. Mas lembra que eu falei para vocês que uma empresa pública, vou tentar escrever aqui, minha letra é feia, já é feia na caneta, imagina aqui, não tem aquela canetinha de borracha, não? Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela pode ser criada para, olha que letra linda, maravilhosa, para prestar serviços públicos ou para exercer atividades econômicas. E aí, crianças, quando uma empresa pública ela é prestadora de serviço público ou empresa pública, sociedade de economia mista, ela atua na prestação de serviços públicos, ela sempre deve realizar licitação. Beleza? E aquela que exerce atividade econômica precisa fazer licitação? Em regra, ela também precisa realizar licitação. Contudo, quando a empresa pública ou sociedade de economia mista for exploradora de atividade econômica, ela não precisa realizar licitação para contratar empresas, para contratar atividades, empresas que vão exercer atividades relacionadas à sua atividade fim. Por quê? Porque isso culminaria por inviabilizar a competição com as empresas privadas do mesmo setor. Por exemplo, imagine que o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica, que a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública que também exerce atividade econômica, ela fosse adquirir equipamento lá com aquele, por exemplo, a gente vai lá no Banco Bradesco hoje de Itaperuna, você vai lá ver aqueles caixas eletrônicos, isso aqui eu não sei que eu tentei fazer, vai lá ver aqueles caixas eletrônicos, e aí tá lá, você faz um depósito imediato. Aí imagine que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil desejem adquirir este tipo de equipamento.
Veja, se for ser aberto um procedimento licitatório, não sei o quê, convoca a empresa, etc., edital de licitação, aquela coisa toda, até isso tudo acontecer, claro que eu estou exagerando aqui, mas pode ser que haja um prejuízo quando a licitação ficar pronta, esse equipamento já está até defasado. Então, claro que eu estou exagerando aqui, né, gente? Mas veja bem, com o fito de não prejudicar a competição, o que acontece? As empresas públicas, sociedade de economia mista que exercem atividades econômicas, elas não precisam licitar para contratar bens e serviços que estejam relacionados diretamente às suas atividades fins. Ora, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, qual a atividade fim? Banco, instituição financeira. Então, os bens e serviços relacionados a essa atividade, a Caixa e o Banco do Brasil não precisam fazer licitação. Agora, se a Caixa ou o Banco do Brasil quer contratar uma empresa de segurança, geralmente eles terceirizam essa empresa de segurança, aí na atividade fim do banco, aí tem que fazer licitação. Ok? Fechamento? Estão comigo? Só alegria? Vamos então. Terceira característica, conforme vocês sabem, para que a empresa pública e a sociedade de economia mista possa contratar, tem que realizar concurso público, né? Isso aí não tem segredo, pois vocês sabem que de vez em quando sai concurso aí para a Caixa, para o Banco do Brasil, para os Correios, que é uma empresa pública que presta serviços públicos, para a Petrobras, para a Eletrobras, ou seja, são pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito privado, mas pelo fato de integrarem a administração pública, a gente sabe que a Constituição dispõe que para que a administração pública contrate, deve ser realizado concurso público. Fechamento? Beleza? Então, tranquilo. É uma pena que eu não consigo ver vocês, gente. Queria estar vendo vocês aqui para a gente poder interagir. Como é que eu vou falar besteira sem saber se vocês só estão aí se é missa de corpo presente, ou seja, se a alma está em outro lugar, né? Você liga aí, conecta e vai bater perna, tomar café, né, me chama, né? Mas enfim, eu quero crer que vocês estão aqui comigo, me acompanhando, né? Essa é a minha esperança, ok? Vamos lá, crianças, vejam bem, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, conforme nós salientamos, elas precisam realizar concurso público para contratação de pessoal. Contudo, crianças, contudo, a contratação será pelo regime seletista, ou seja, não serão servidores públicos, mas empregados públicos. O que isso quer dizer? Lembra que a gente falou das autarquias e das demais pessoas jurídicas de direito público que também precisam realizar concurso público para contratação de pessoal, mas a relação deles com o Estado é regida por um estatuto. A relação é legal, depois de 3 anos eles adquirem estabilidade. Aqui não. Aqui, meus amigos, a relação jurídica estabelecida entre a empresa estatal ou a sociedade de economia mista e aquele cara que passou no concurso público é de contrato de trabalho. É regida pela nossa querida amiga que vocês já estão estudando, CLT. Portanto, quem atua nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, seja prestadora de serviço público, seja exercente de atividade econômica, a relação é regida pela CLT. Portanto, nós estamos falando de um contrato, não dá para escrever com essa letra feia, de um contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Então,
Crianças, vejam bem, aqui não há estabilidade. Não há estabilidade.